Caros companheiros de ideal, particularmente aqueles ligados ao Prozebem, nossas primeiras palavras são para dizer-lhes da nossa satisfação comemorando o 42º aniversário da instituição. Só esta longevidade é suficiente para nos dizer quão rica deve ter sido essa experiência de construção de um tempo, de uma época, com uma cultura diferente, como é a espírita, praticada em benefício da totalidade dos cidadãos, da sociedade, portanto. Por isso mesmo, queremos emulá-los a continuarem nesse trabalho, a adquirirem mais habilidades e aptidões para levarmos adiante a mensagem do Cristo e a mensagem do Espiritismo revivendo o cristianismo, de modo a superarmos os grilhões da moderna escravidão. Em homenagem a esse dia, vamos detalhar alguns desafios da nossa atualidade, do mundo contemporâneo e como a concepção espírita pode ajudar a superar ou a vencer estes desafios. Em primeiro lugar, vamos caracterizar um pouco o momento cultural atual. Nesse momento, nessa história atual, todos interligados no mundo, seja pela globalização econômica, pela globalização da comunicação, vivemos uma sociedade dominantemente centrada no conhecimento. Não mais nas máquinas, não mais na força bruta, mas no conhecimento. Então, conhecimento é poder, conhecimento é riqueza, conhecimento é propriedade. Só que este conhecimento, na atualidade, tem as marcas, as características de uma sociedade que o produz em função de um paradigma, em função de uma concepção que é o paradigma materialista. Assim, todo o saber é centrado, de certa maneira, ou pelo menos a quase totalidade, nos ambientes oficiais acadêmicos, em garantir a sobrevivência corporal das pessoas, a longevidade com bem-estar, o que já é um tremendo avanço em relação a épocas passadas da civilização, mas, ao mesmo tempo, é restritivo, porque elimina a espiritualidade de um modo geral, elimina a compreensão da vida como uma totalidade muito mais vasta do que a corporalidade e, por outro lado, concentra-se naquilo que é a construção do conhecimento a partir dos 5 sentidos, o sensório, e a sua representação intelectual, que é fruto do raciocínio dedutivo, indutivo, da razão de um modo geral. Essa é a sociedade. Todos temos acesso ao conhecimento, ou pelo menos uma grande parcela da civilização já tem acesso ao conhecimento de outros tempos, de outras épocas, de outros momentos. Mas há um dado importante. A produção do conhecimento atual é tão vasta que, em cada ano, provavelmente tem mais gente envolvida na história desse trabalho, produzir conhecimento, do que nos milênios passados por inteiro. E essa produção, evidentemente, precisa ser selecionada, precisa ser compreendida nos seus aspectos limitados em termos de verdade, em termos de realidade última das coisas. Porque é uma produção tipicamente humana e, portanto, reverbera aquilo que o humano já conquistou. Por outro lado, como essas produções não têm a marca do consenso, em boa parte delas, elas são contraditórias e nós entramos, então, na era das incertezas. Incertezas do conhecimento, incertezas daquilo que abordamos em termos que chamamos de realidade e, pior ainda, nós entramos na era da incerteza dos valores. Como era fácil no passado dizer isto é certo e isto é errado. Nossos prováveis tataravós não tinham problemas de natureza ética como na atualidade. O que é que vale, o que é que não vale. Porque havia um padrão definido, havia uma especificidade, havia uma clara concepção de comportamentos, de atitudes. Mas agora, na era da liberdade, na era da construção de uma ação livre das pessoas, em que as autoridades deixam de ser relevantes, então também entramos na era da incerteza.
Isso é mais claro, mais perceptível, quando verificamos que algumas das correntes filosóficas do século XX trabalhavam com a noção do sujeito que se faz. Ele é uma existência que produz a sua essência. O existencialismo tipicamente moderno, contemporâneo, ele trabalha desse jeito. Como não há Deus, como não há nada que regule a validade de qualquer coisa, nós somos sujeitos da história. Nós somos sujeitos dos próprios valores. Isso nos dá uma responsabilidade profunda, mas, ao mesmo tempo, tira-nos qualquer apoio, qualquer amparo em algo mais elevado, algo mais transcendente, algo mais sistêmico. E nós, então, temos que nos definir como tal. Obviamente que, no estágio de consciência que nos encontramos, na linguagem espírita, como espíritos em evolução, essas definições, então, fizeram do mundo um mundo consumista, um mundo hedonista, um mundo capitalista, um mundo competitivo, centrado na propriedade, centrado na dominação, centrado na riqueza, a ponto de um líder que era tipicamente de uma cultura socialista dizer que ser rico é glorioso. Então, surgem também movimentos que vão caracterizar esse tipo de cultura. Por exemplo, aqueles que lidam com o sucesso espiritual decorre do sucesso material. A famosa busca da prosperidade, a teologia da prosperidade, que vigora em algumas consciências no nosso ambiente cultural de um modo geral. Pois bem, este mundo, evidentemente, já tem limitações, porque os sonhos, as reflexões, a capacidade de sentir, de perceber algo de significativo está restrita a esse tipo de vida. É como alguns lembram o velho provérbio das culturas antigas: comamos e bebamos, porque amanhã todos estaremos mortos. Em outras palavras, gozemos a vida, principalmente os prazeres sensoriais, porque não há nada além do próprio nada, que, por ser nada, não tem nenhuma existência, não é um algo para ser vivido. Então, vamos aproveitar. Compreendemos, então, que cada um se autocentre, isto é, fique egocentrado, libere aquilo que é fundamental na vida, que é o seu instinto de conservação, agora de maneira exacerbada, de maneira muito mais vasta, e predomine nas suas decisões os impulsos egóicos e os impulsos de superioridade sobre os outros. É natural, porque nós valemos mais, numa concepção egóica, do que qualquer uma outra pessoa, porque somos nós próprios que estamos definindo esse tipo de valor. Ora, não é de se estranhar que esse tipo de sociedade, e Bauman, um sociólogo famoso na Europa e nos Estados Unidos, mas ele é europeu, vem a dizer que estamos na sociedade líquida, isto é, de vínculos descartáveis, de valores descartáveis, de significados descartáveis, e por isso qualquer coisa se adapta, como os líquidos o fazem, a qualquer recipiente que se lhe apareça nesse tipo de vivência coletiva. Então, nós passamos a ver emergir velhas teorias primárias conforme o seu gosto e conforme as interpretações. É natural que uma sociedade que é egóica, né, que é desse teor, seja preconceituosa. Então, ela discrimina as pessoas, ela não sente problemas de consciência com as grandes desigualdades sociais, não dorme, ou melhor, não tem insônia quando verifica que há uns que têm uma vida anababesca e outros que estão procurando ainda água potável e tratada para beber. Isso não causa incômodo, porque a regra é clara, que cada um, individualisticamente, resolva o seu problema. E se o seu está resolvido, o espírito de solidariedade é algo pouco cultivável. Pode aparecer, claro, porque a sociedade não é idêntica em níveis evolutivos, mas vai aparecer principalmente em épocas de tragédias, em épocas de grandes problemas, quando um coletivo está sendo afetado
como é o caso atual da vivência com o vírus, que nós estamos acostumados a ouvir toda hora falar dele, numa pandemia. Pandemia quer dizer, ela abrange todos os continentes do planeta, né? Todas as civilizações. Aí a solidariedade aparece, até por um instinto de sobrevivência, né? De novo, é o espírito de conservação. Vou ser solidário porque isso me ajuda a sobreviver. Não é um espontaneísmo daquilo que é o potencial das pessoas, ou melhor, dos espíritos. As pessoas são momentos evolutivos, que chama-se amor, manifestado pela ideia de unidade, ideia de integração. Vejam quantos desafios aparecem com uma civilização desse teor. E aí acrescenta-se mais ainda um outro problema, o problema do que, faltando significado na vida, faltando objetivo, ou de sobrevivência sendo cansativo, porque não dá conta de todas as expectativas humanas, ou dos impulsos que vêm da psique do ser, que quer algo mais válido, mais transcendente, mais rico, então vai aparecer muito vazio existencial. Do vazio existencial para a fuga é um passo, e a grande fuga se dá pela busca de prazeres, mais uma vez agora com os laboratórios de química, clandestinos ou não, produzindo drogas que são alucinógenas, que nos levam para uma outra realidade ou uma outra ilusão, né? Porque esta daqui também pode ser uma ilusão, e nesse sentido não temos sucesso em viver bem por si mesmos. Passamos a depender de medicações, há uma tremenda medicalização dos comportamentos humanos, é só prestar atenção como isso está aumentando significativamente. Outrora eram os antibióticos, agora são os psicotrópicos, os medicamentos mais vendidos no mundo. Então, nós vemos que essa saída é uma fuga que não resolve o problema, mas torna a sociedade uma sociedade patologizada e medicalizada. Mas se a fuga às drogas já é um problema sério, porque acrescenta-se a isso a clandestinidade, depois o tráfico, depois a violência que se associa a esse tipo de comércio, imagine agora o outro lado do vazio, que faz com que a humanidade mergulhe numa outra pandemia, né? Aliás, anterior a essa, a pandemia da depressão e do suicídio. Vazio existencial, angústia existencial, falta de significado, falta de energia vital, de espírito de progresso, de entusiasmo por viver, suicídios que matam, na última estatística de 2017, mais gente do que toda a pandemia nesse período, e isso por um ato pessoal que é praticamente indefensável, né? Porque a si próprio ele ataca e não tem como se defender de si mesmo numa situação como essa. Que é também uma fuga, porque a maioria das pessoas, pelo menos que não conseguiram alcançar o seu objetivo suicida, quando retornam, dizem que, no fundo, elas não queriam morrer, elas queriam se livrar do mal-estar, da angústia, do sofrimento que estavam vivenciando. Não deixa de ser uma busca de bem-estar, mas por um viés inteiramente negativo, ao contrariar o princípio básico do corpo, ainda é o princípio de conservação ou o instinto de conservação, que tem consequências espirituais bastante vastas, num espectro bastante amplo, porque depende muito de pessoa para pessoa, de estágio evolutivo em que isso é cometido, de nível de consciência, de variáveis externas, de um modo geral. Mas é uma pandemia. O mundo inteiro vive essa problemática, principalmente nos países ditos civilizados. Então, a depressão passa a ser um problema de saúde pública, um problema laboral, porque o absenteísmo no trabalho, a incapacidade criativa atinge vastos contingentes de pessoas e provavelmente ela vai ser já é a maior causa de afastamento do trabalho na civilização contemporânea. Vejam quantos problemas nós temos, só para citar aqueles que são mais abrangentes e gritantes. Mas nós poderíamos dizer que há problemas que são sutis e muito mais vastos e avançados e que vão demorar de serem resolvidos porque sequer são percebidos. São aqueles decorrentes
do fenômeno chamado normose. Normose é um conceito que emerge nos anos 70 para cá, para dizer que, às vezes, o coletivo, todo ele está doente. Mas como todo mundo se comporta desta forma, então isso é visto como natural. Não aparece como uma doença, como uma patologia. Um exemplo simples é lembrar o cigarro dos anos 50. Ele não era considerado problemático, não existia uma doença chamada tabagismo, e as pessoas usavam por glamour, por superar os seus modos tímidos, por mostrar masculinidade. Agora, o tabagismo saiu da condição de normose, aceito universalmente, para a condição de patologia, isto é, causa danos, deve ser combatido, não deve mais ser incentivado. É a normose. Mas temos outras normoses na atualidade. Né? As normoses principais, nós podíamos mencionar, são normoses de natureza de significado de vida. Há uma normose que é esta, do sucesso pelo dinheiro, pela riqueza. Daí todo o sistema econômico é montado para descrever quão rico é um país. Agora é que começa a emergir alguma coisa diferente, dizendo isto pode ser um problema sério. Colocar as pessoas, a civilização, em termos de critérios de validação, baseado na propriedade, baseado na riqueza. Até porque, se os estudos que fazem sobre economia forem válidos e têm os seus vieses e, às vezes, suas dificuldades, nós iremos verificar algo significativo. Se todos os países do mundo quiserem ter o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, principalmente um pouco da Europa, precisaríamos, dizem eles, de 5 planetas Terra para ter matéria-prima para fazer esse tipo de equivalência, de equilíbrio entre todos os povos. Por aí nós não chegaremos, portanto, aos padrões que os outros alcançaram, porque não há riqueza suficiente para isso. Mas essa roda viva, essa maneira de estar no mundo se tornou uma normose. Então, tudo que é economia, Wall Street, Bolsa de Valores, empréstimos a juros, tudo isso domina o pensamento da maioria das pessoas por causa da suspeita da sobrevivência dependente disso, e não se percebe que esta maquinaria ou este mecanismo engendrado pode ser uma normose, isto é, uma patologia que se autoalimenta até criar crises e destruir as consequências do seu próprio sucesso imediato, no médio ou no longo prazo. Por isso mesmo é que nós dizemos que o pensamento espírita chega no momento, no século XIX, já encontrando boa parte dessa estrutura montada e bem-sucedida, aparentemente. Bem-sucedida. Né? Ninguém ia imaginar 2 guerras mundiais, ninguém ia imaginar a destruição ecológica, ninguém ia imaginar os problemas climáticos, aquela época que estávamos na fase da segunda revolução, a industrialização. Mas já se viviam dramas significativos. E o Espiritismo chega com uma clara notícia de que era preciso superar o modelo que nós descrevemos, todo ele, como modelo materialista e suas consequências em todos os aspectos, em todas as áreas, em todas as circunstâncias que estão sendo apresentadas. Quer dizer, nós temos, segundo Kardec, um adversário. Nós temos um obstáculo à autorrealização. Chama-se a concepção restrita, limitada, problemática, que é o materialismo. Não que ele seja algo inteiramente pernicioso. Não dizemos isso hoje. Nós dizemos que ele, ao moldar o modo de pensar das pessoas, ao moldar as características existenciais da civilização, ele restringiu o mundo ao mundo físico. Ele é pobre, ele é limitado enquanto paradigma, enquanto cosmovisão. E como dar essas consequências, foi um grande avanço na autoconsciência, pelo menos do mundo físico, mas é um entrave agora a uma consciência mais vasta, mais ampla, mais rica,
que é a consciência de natureza espiritual plena. Né? Isso que nós precisamos trabalhar. Então, o primeiro grande desafio, invertendo a descrição dos problemas, é olharmos como tal, como somos realmente. E começamos dizendo que, primeiro, precisamos construir essa consciência de ser espírito. Mesmo os espíritas ainda temos uma consciência muito restrita, ligada muito mais ao mundo emocional, ao mundo mental e ao mundo corporal. E temos informações, portanto, intelecto funcionando, sobre o mundo espiritual. Mas a consciência do ser espírito, ela é praticamente uma lembrança de possibilidade. Vamos clarear isso. Se nós dizemos quando eu morrer, é porque não temos consciência de ser espírito, pelo menos na linguagem. Eu nunca morrerei. Como espírito que estou me manifestando num veículo físico, eu não posso morrer nunca. Simplesmente eu posso dizer, quando o meu corpo morrer, aí vem um segundo dado que mostra que a consciência não é tão nítida e clara. Eu irei para o além. Além é um local, é um espaço. Ora, o espírito em si não está no aquém para morrer e ir para o além. Quando o corpo morrer, ir para o além. O espírito em si, ele vive para além de qualquer espaço e qualquer temporalidade. Ele tem a natureza divina que escapa a estas limitações que são seus veículos, o corpo físico e o próprio perispírito. Porque o mundo espiritual, como já foi descrito desde Allan Kardec, é de uma matéria que tem ciênciada, mas é matéria. Se vocês estudarem a obra do espírito André Luiz, vão verificar, ou de outros mensageiros, que há uma característica muito próxima ao mundo físico, porque continuam com os padrões de consciência que usam o tempo, usam o espaço, pelo menos nas descrições que nos chegam. Provavelmente também haveria muita dificuldade de se comunicar sem esse tipo de jargão, de linguagem, porque nós não sabemos nos comunicar de outra maneira. Mas, de qualquer sorte, pensar desse jeito não é se sentir espírito. Então, o desafio é este, sabermos, na vivência, no cotidiano, na experiência psíquica diária, que somos espíritos, seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Humano é apenas um detalhe, é apenas um traço na história toda evolutiva, porque no pensamento espírita nós viemos do reino mineral, animando essas formas, construindo as suas complexidades e caminhamos para a angelitude, que é imaterial. Não é um nada, mas é imaterial. E a passagem pelo estágio humano, que pode demorar milhares de anos, não é o último estágio evolutivo. Então, esse ser espiritual, essa essência, criação divina, potência amorosa, a semelhança do seu Criador, está na sua ascese evolutiva. Na sua consciência atual, o mundo percebido foi o mundo material, mas nós podemos ampliá-lo. O nosso cosmos faz com que apareçam outros mundos. E o mundo espiritual, ou erraticidade, que é a linguagem que nós usamos, para aqueles seres que não têm corpo físico, eles também têm diferentes camadas existenciais. E nós podemos ilustrar isso, mostrando na própria obra de André Luiz que ele vai visitar a mãe em outro nível de realidade que ele não percebe. Né? Que existem momentos que há uma realização, por exemplo, de uma reunião mediúnica. Reunião mediúnica significa que tem dois planos envolvidos no próprio mundo espiritual. Em suma, o mundo físico é um mundo extremamente restrito. E é por isso que conceber toda a visão de vida baseada nele é uma limitação extremamente grande. Com essa consciência de ser espírito, que é o nosso desafio, através dos trabalhos de desenvolvimento da autoconsciência, das vivências de introspecção, do trabalho anímico mediúnico e dos insights, intuições, com outras faculdades psíquicas que não sejam somente o intelecto e o sensório. Há quem descreva consciências intuitivo-sintéticas, místico-unitárias, possibilidades luminosas e ultrafônicas. Com essas outras possibilidades, aí saberemos o que realmente nós somos. Por isso
que um dos desafios decorrentes dessa concepção espírita é o conhecer a si mesmo. Conhecer na sua multidimensionalidade, corpo, mente, emoções, valores, relações pessoais, interexistenciais, sociais, ecológicas, tudo isso até chegar à superação das manifestações, que é o que nós chamamos de existência, e entrar na consciência de si mesmo, que é essência. Isso muda a perspectiva de atuação nossa no cotidiano. Um dos trabalhos mais importantes é esse de saber quem se é. E saber como? Saber em que estágio evolutivo se encontra. Né? Saber descrever a si próprio no momento existencial, seja do cuidado corporal, seja no modo de funcionamento da mente, seja no sistema de valores, porque isso define a nossa manifestação. Quão pleno nós já somos, quão próximos daquela condição de espírito puro que é narrada por Allan Kardec e que se encontra nos espíritos de primeira ordem, como eles procedem como co-criadores, ministros de Deus, como ele chama. Né? Então, pois bem, para nós chegarmos a esse estágio, precisamos saber em que estágio nos encontramos. A nossa linha de base evolutiva. E sem nenhum julgamento, apenas apreciando, observando que estamos desse jeito, é preciso ir além, porque há um impulso criativo em nós e há um atrator evolutivo que vem da nossa origem, que é Deus nos chamando para sabermos qual é o nosso passo evolutivo. Vejam que belo trabalho nós temos em qualquer encarnação e qualquer pessoa pode fazer em qualquer ambiente. Saber como está e saber quais são os seus sonhos, suas aspirações evolutivas. Depois disso, é claro, empenhar-se no transformismo, que é característica do discurso de Allan Kardec. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que aplica para domar as suas más inclinações, pelo percurso da sua transformação moral. Então, o nosso trabalho, o nosso desafio é fazer isso no cotidiano. Não simplesmente no horário do centro espírita ou no discurso da linguagem. Viver isso todos os dias, em qualquer circunstância. Lembrar da experiência de Agostinho de Hipona, que já lista algumas possibilidades de autoavaliação ao dormir, fazendo perguntas sobre como procedeu, e acrescentar outras possibilidades, uma delas vinda de Martins Peralva, que é um sergipano, que escreveu um dos livros muito interessantes chamado O Pensamento de Emmanuel, e tem um capítulo sobre evolução. E lá ele mostra a dinâmica da evolução, como acontece. Né? A necessidade de querer mudar, o incômodo que isto causa, o esforço da transformação, a estabilização da mudança. Depois disso, novos sonhos, novas aspirações. Então, é muito interessante que os espíritas nos dediquemos a fazer esse tipo de tarefa, porque esse desafio resolvido na sua própria pessoa vai reverberar na sociedade e nos problemas dos outros. Em primeiro lugar, se nós temos sentido e significado para a vida muito mais vasto que a matéria, nós estaremos nos prevenindo das demandas que nascem do vazio existencial. Nós estaremos tornando desnecessária a possibilidade de fugas pelos alucinógenos. Nós estaremos trabalhando por uma sanidade mais vasta, e essa sanidade vai envolver também o corpo, teremos uma melhor qualidade de vida e pouparemos o sistema de saúde de novos clientes ou de clientes repetidas vezes, porque teremos hábitos muito mais saudáveis nesse tipo de situação. Depois aprenderemos que há recursos muito mais ricos e profundos do que simplesmente aqueles que nós usamos na atualidade, que são provenientes da nossa condição de ser espírito interagindo com outros espíritos. Afinal de contas, nós somos uma sociedade interexistencial, mediúnica, permanentemente. Todos somos médios, todos somos influenciados, todos somos influenciadores. Não somos médios ostensivos, como alguém nos dizia, médiuns oceânicos, mas nós somos médiuns gota de orvalho. E com isso nós interagimos, que é o estágio de consciência que nós alcançamos nessas faculdades chamadas anímico-mediúnicas.
Então, esse trabalho de se autoconhecer, e não somente isso, de se autocultivar, vai resolver problemas de natureza social. De mais a mais, nós vamos aprender algo que é também do interesse espírita, que chama-se revivescência do próprio cristianismo. O que é isso? Nós consideramos, no pensamento espírita, que Jesus é o nosso modelo e guia, e que o Evangelho tem ali imperativos categóricos, mandamentos, que são o nosso vir a ser evolutivo, são a nossa capacidade futura de expressão. Potencialmente, nós já somos a criação divina, mas em termos de manifestação, em termos de existência, nós somos ainda a criatura no estágio humano. E o Evangelho é esse futuro, por isso ele é uma bússola. Mas nós escolhemos do Evangelho, como fez Kardec, aquelas frases que Jesus diz, colocando como um comando, como uma consigna, como uma ordem. Por exemplo, não ajunteis tesouro na terra. Vejam como isso vai tocar logo com o nosso modo de estar organizado no mundo. Alguém vai nos dizer, mas seguir o Evangelho nesses termos é se candidatar à miséria. Afinal de contas, a gente tem que ser previdente em relação ao nosso futuro. É vero, é verdade. Isto para criaturas que são centradas na matéria. Para quem é centrado no espírito, ele adquire tamanhas capacidades potenciais manifestas agora para realizar essa problemática, que isso desaparece. Eu me recordo de uma frase, hoje, da Santa Irmã Dulce, que também fez estágio em Sergipe, né? nos tempos que era freira iniciante, e ela dizia claramente, o problema é acreditar na previdência humana e se desconectar da providência divina. Quando nós chegarmos a esse estágio de consciência de ser espírito, será muito mais fácil seguir o mandamento de Jesus, se libertando das ansiedades e aflições do cotidiano. Porque buscando o reino dos céus e sua justiça, aquilo que é a nossa preocupação imediata, comer, beber, vestir-se, coisas do cotidiano, terão soluções inesperadas, inequívocas, resultantes dessa outra vivência que nós estamos possuindo. É como alguém descreve, a grande lei protege as criaturas que estão centradas nesse espectro de consciência que busca ser espírito, vivenciar o reino dos céus e sua justiça. É para nós, de imediato? Não, mas é um desafio, porque isso vai implicar numa mudança de economia, mudança de relações econômicas, de valor econômico, de produção econômica, porque essas circunstâncias econômicas serão secundárias a uma busca espiritual muito mais significativa. Eu estava meditando recentemente, perguntando, se Francisco de Assis nascesse aqui novamente, como é que ele se comportaria em termos de indivíduo? Ou ele criaria uma comunidade para viver naquilo que era o casamento com a dama pobreza? Provavelmente ele teria ideias, insights muito significativos para mostrar que essa supremacia da economia que nós vivemos é fruto de uma consciência material. Quanto mais somos, menos precisamos materialmente. Quanto mais evoluímos, menos demandamos recursos que nos dão prazer, que nos dão uma certa sensação de bem-estar, porque eles não se sustentam. Vocês imaginem que eu vi o relato de uma personalidade brasileira hoje, intelectual, dizendo que quando ela viajava para a China de avião de carreira, já se sentia bem. Mas um dia apareceu a propaganda de uma classe executiva. E daí começou a se sentir mal em avião de carreira comum. Só que um dia ele pôde viajar na classe executiva e disse, isso aqui é o paraíso. Tempos depois, a companhia lançou uma outra comodidade muito mais vasta, inclusive parecendo uma espécie de kitnet para o viajante, que eram 24 horas de viagem em média, à época. E ele disse que na executiva ele começou a passar mal, porque tinha uma outra que era necessária. Isso é clássico da mente consumista, da compulsão do consumo, né? Que é fruto dessa onda materialista que nós criamos. Não pense que o materialismo nasceu porque alguém fez uma filosofia. Fomos nós que criamos esse tipo de situação.
Ora, se nós invertemos e buscamos o reino dos céus e sua justiça, o reino da terra fica tão pequeno, tão pobre, tão sem grandes atrativos, que ele não vai gastar tanto consumo nas suas necessidades. E, além do mais, claro, nós teremos outras propriedades atuantes, outras capacidades manifestas que não farão necessidades como as atuais aparecerem como válidas e nítidas. Então, é uma revolução do pensamento e da praxis que o Evangelho nos traz e que o Espiritismo deve reviver na sua prática. Por isso que um dos desafios nossos, né, o grande desafio talvez, seja, aliás, com certeza, seja viver o Evangelho na sua plenitude. Vocês imaginem o seguinte, nós aprendemos na linguagem cotidiana do Evangelho que era preciso, antes de fazer a oferenda ao altar, se reconciliar com o adversário. Quantos problemas sociais nós teríamos resolvidos se nos reconciliássemos com os adversários? Quantos problemas psicológicos nós teríamos? Economizaríamos psicoterapias, problemas sociais de violência, presídios, só em aprender a perdoar. Vejam as consequências mais adiante se nós fôssemos capazes de proceder como um samaritano, uma sociedade que procedesse daquela forma. Em primeiro lugar, provavelmente, no médio prazo, o samaritano não ia fazer mais nada, porque não haveria assaltante. Quando se acredita em propriedade privada, quando se dá valor a isso, se permite a existência do furto e do roubo. Na hora que há uma compreensão, como nos primeiros apóstolos, e o grupo de convertidos, que a propriedade é comum, livre e espontaneamente, por causa do nível espiritual, não coercitiva, obrigada pelo Estado, então é claro que a vida vai ser diferente nesse estágio. Então, economizaremos uma série de gastos na atualidade. Por que é que nós gastamos tanto com segurança? Pura e simplesmente porque não nos sabemos espíritos e os outros pensam que vão destruir o nosso corpo ou a nossa propriedade. E, para impedir isso, criamos um sistema de segurança que é cada vez mais caro, mais custoso para o nosso viver, o nosso estar no mundo de alguma maneira. Vejam vocês como, resolvido o problema da relação com o outro pelo amor ao próximo e pelo amor ao inimigo, como isso se transforma, como isso se modifica completamente nesse tipo de história e nesse tipo de situação, nesse tipo de vivência. Isso nos faz crer que viver o Evangelho significa transformar a sociedade. E transformando-a, ela terá valores muito mais significativos, relações muito mais ricas, relações de amorosidade incondicional que nos permitirão viver a inteireza da vida, a inteireza da relação, a inteireza do cuidado com o outro de uma forma muito peculiar, muito mais avançada do que nós fazemos. E é claro que vamos nos libertar do fenômeno crítico, que é o fenômeno da morte. Hoje, existe uma indústria toda para nos aliviar do medo da morte, diminuir o sofrimento da morte, mas não resolve o problema da morte, porque é uma natural lei da vida que quem nasce morra, o que aparece desaparece. Ele não é eterno. E se o fosse, supostamente, teoricamente, seria bastante desagradável você não ter a possibilidade de deixar de existir corporalmente. Quando nós descobrimos a riqueza do mundo espiritual, então a morte vai adquirindo características apenas de ciclo, ciclo paligenésico, ciclo de transformação, como um mecanismo de algo muito mais vasto, que é a evolução. Com isso, nós vamos cuidar do corpo, porque ele é o templo onde habitamos ou atuamos no espaço-tempo por uma certa época, por um certo período. Mas não viveremos a sensação angustiante de perda de entes queridos, apenas mudar de estado de consciência, de uso de veículo, não sentiremos, e ali mais poderemos nos contactar com ele, seja pela nossa consciência interativa, interexistencial, seja por mecanismos posteriores que estão emergindo de transcomunicação, seja pela mediunidade, seja pela vivência onírica. Então, não teremos esse tipo de vivência angustiante que é ainda toda a experiência da morte. Por outro lado, teremos
claramente resolvido um problema que afeta muita gente, que é a sensação de injustiça. O mundo melhorado, a gente vai perceber a lei de Deus mais plenamente e vai verificar que a justiça é contínua, que tudo é justo, merecido, necessário, mas passível de mudança porque é meramente uma passagem evolutiva. Isto é, ainda que no momento vivamos circunstâncias que nos parecem desagradáveis, elas são mutáveis pela nossa ação atual, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa atuação, de um modo geral. Nós podemos mudar a história futura a partir do presente. Além do mais, a própria história presente, ela permite leituras bem diferentes das que uma pessoa isoladamente possa fazê-lo, porque uma leitura é um ponto de vista, a vista de um ponto, não é uma vista de totalidade, diríamos esférica, não, é apenas um ponto. Quem está do lado do Himalaia tem uma vista por um horizonte diferente de quem está do outro lado do Himalaia, mesmo sendo alpinista subindo. Não tem a vista de completude, de inteireza. E à medida que nós assumimos a nossa consciência evolutiva mais vasta, aprendemos a valorar as coisas sabendo que é ponto de vista, não é certeza absoluta, não é realidade última, e que permite outras interpretações. Por exemplo, se alguém vai fazer algo, aquilo visto por uma pessoa terá um significado e um valor. Por outra pessoa, outro significado e outro valor. Uma jovem de 16 anos escreveu uma vez um diálogo sobre um homem que foi encontrado por um outro que lhe indagou o que fazes na vida. Ele disse, busca a perfeição. E o outro, depois de alguma conversa posterior, disse-lhe, matar-te-ei, idiota. O agressivo falando com um homem que buscava a perfeição e que já se sentia espírito. E ele apenas respondeu, pobre homem, tu apenas farás o meu parto. A morte já não tinha o mesmo significado. Isso nos remete a um discurso que é dos antigos sábios da China, que entraram alegremente na vida, alegremente viveram a vida e alegremente saíram da vida. Esse é um desafio para a nossa atualidade, porque, além de ter toda uma civilização tanatolítica, isto é, com medo da morte, e, portanto, que tem que acabar com a morte de alguma maneira, seja mudando os conceitos, seja mudando a fala, seja eliminando-a da nossa presença contínua. Hoje quase não se morre em casa, hoje quase ninguém conhece a morte na infância, do ponto de vista de presença, não acompanha, porque a morte é algo trágico. Além disso, nós temos a questão da memória corporal, que não quer morrer, o corpo não quer morrer, o psiquismo das células corporais não querem morrer, e a gente precisa educá-los para saber que é o melhor que podem fazer é viverem agora em plenitude, na máxima harmonia e, quiçá, receber a influência do espírito organizador, que em um determinado momento pode decidir que encerrou a sua missão na corporalidade e agora pode deixar que esses psiquismos celulares sigam outro caminho na desintegração, a partir daquilo que são os seus átomos, as suas moléculas, e prossigam também a sua evolução. Essa compreensão é libertadora, mas precisa ser vivida. Por isso que nós dizemos que o grande desafio dos espíritas na atualidade é aprofundar-se no tesouro dos espíritas, como diz Miguel Vives e Vives, um médium profeta de Tarrasa, na Espanha, e fazer valer em si próprio, nas suas relações e no seu sentido de transcendência, aquilo que ele já sabe, ou aquilo que ele já aprendeu pelo intelecto. Sabemos que o progresso intelectual precede o progresso moral, e o moral é um aspecto desse trabalho evolutivo. Nós dizemos agora que o conhecimento antecede a sabedoria e a vivência, mas precisamos avançar nessa direção, sermos mais revolucionários na ideia, revolucionários no sentido de aplicação, de praxis, de vivência, como os cristãos foram. Eles não simplesmente seguiram Jesus. O seu exemplo, a sua vida, a vida dos cristãos de um modo geral, abalaram as estruturas conceituais privilegiadas dos imperadores romanos, dos seus súditos, dos seus acólitos.
Eles eram capazes, inclusive, de colocar como valor supremo não a vida física, mas a vida espiritual. Isso nós precisamos retomar. Não teremos hoje fogueiras tradicionais, poderemos ter holocaustos por acusações, calúnias, isso e aquilo, porque quando nos tornarmos diferentes, realmente diferentes, incomodaremos. Isso é natural. E se não estamos incomodando, é porque não assimilamos ainda a essência do Evangelho revivida pelo Espiritismo. Então é preciso que a gente pense nisso. O nosso desafio pessoal é transformar-se em seres angelicais. O nosso desafio coletivo é influenciar a sociedade para que ela possa se renovar na direção da consciência de ser espírito e, como tal, imortal, profundamente amorosa, porque Deus em essência é amor, como dizia João Evangelista, e profundamente solidária, profundamente generosa, profundamente atenta ao belo universal, não ao preconceito de beleza, atenta à verdade universal, atenta à justiça universal, atenta à bondade universal, que são os grandes universais que já foram citados desde a era platônica na filosofia. Viver isso é viver as três felicidades possíveis, ou melhor, os três movimentos de felicidade. A felicidade de manifestar-se como ser, autoconsciência e autoeducação. A felicidade de servir, que é uma riqueza imensa, que é o maior no reino dos céus é o servidor, já dizia Jesus, aquele que serve a todos. E a felicidade de transcender, encontrar o divino ainda no estágio humano. Ainda no estágio humano. Quando eu terminei a minha tarefa conjunta com a irmã Dulce, ela já muito doente, então ela me escreveu um bilhete e me revelava, no meu modo de ver, o que é que a movia. Todo mundo pensava, é o amor aos pobres. É uma ideia factível pelos comportamentos que ela apresentava. Mas ela mencionou para mim outra coisa. Minha alegria é ver Deus. A alegria dela, o que a movia era a visão de Deus. E nessa visão de Deus, ela queria que cuidasse dos pobres, dos doentes, das crianças abandonadas, porque ela via Deus através dessas ações. Então, há um sentido profundo de transcendência nessa busca. É o máximo objetivo das nossas vidas. Ver Deus. Puros de coração, dizia Jesus, verão a Deus. E ver Deus significa chegar à plenitude. Não ver com os olhos, não é matéria. É percebê-lo, sentir-se presente nele, integrar-se nele, viver a comunhão com ele. E esse sentido é o sentido sagrado que a gente precisa cultivar, além dos cultos, além das formas de linguagem religiosa, tudo isso, porque tudo isso é apenas momento de exterioridade útil, mas definitivamente encarcerador, limitador. Agora é hora de sentir Deus, mergulhar na consciência do divino, experienciar o divino e manifestar no mundo. Eu gostaria de deixar aqui um abraço fraterno da diretoria da Federação Espírita do Estado da Bahia, que se congratula com os nossos irmãos em aniversário, dizendo que estamos juntos para essa imensa tarefa que é sentir Deus e manifestá-lo no mundo. Nosso grande papel, em última análise, é divinizar a matéria. Não simplesmente abandoná-la, é divinizar a matéria. E terminamos, então, lembrando o poema, trechos dele, de Yogi Shri Shinan, um místico indiano, que interpretou os escritos de um outro místico, João da Cruz, que era espanhol, através de um médio baiano, usando a linguagem de Kardec. E no final ele diz, mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em si mesmo, Deus. Mergulhado no transcendente, Deus. Não mais que Deus, não menos que Deus, porque Deus basta. Sem começo, sem fim, sem alto, sem baixo, sem nascimento, sem morte. Simplesmente Deus. Esse é o nosso grande sonho, esse é o máximo sonho, integrar-se em Deus e perceber que em Deus estamos, Deus somos,
em Deus nos movemos, como dizia Paulo de Tarso. Que essa sensação permeie as nossas buscas, faça a nossa experiência de vida se tornar plena, rica, e que os anos vindouros sejam ainda mais vastos em ação, mais abrangentes em população, no socorro aos desamparados e na estimulação daqueles que já estão entusiasmados pela boa nova do Evangelho, buscando Deus, para dizer como Jesus, eu e o Pai somos um.